Ei, Liu, você já ouviu falar sobre o mangá no Japão? Mangá? Ah, claro. É aquele negócio que a gente lê de trás pra frente, né? Hahaha. Os mangás em japonês são lidos de trás para frente porque seguem o sentido tradicional da escrita japonesa, que vai da direita para a esquerda e de cima para baixo. Essa forma de leitura é natural para os japoneses e reflete a estrutura do idioma e da cultura escrita no Japão. Ler mangá de trás pra frente é como começar um filme pelo final. Você já sabe como vai terminar e não tem problema se deixar de entender alguma coisa. Hahaha. O mangá tem suas raízes lá no período Heian, bem antes da gente nascer. Para ser mais exato, entre os anos 794 a 1185. Os artistas da época criavam rolos de pintura chamados emakimono, como o Chōju Jinbutsugiga. Chōju Jinbu, Jujuba, espera, é algum tipo de lanche novo? Soa delicioso. Não, não é comida, Liu. São rolos de pintura antigos que mostram animais agindo como humanos, tipo uma versão super antiga dos mangás que a gente lê hoje. Eles são considerados os primeiros mangás da história. Então os mangás começaram com bichos fazendo coisas de gente? Tipo, um gato dirigindo um carro? Mais ou menos isso. Mas, ao longo do tempo, as coisas foram evoluindo. No período Edo, apareceram os ukiyo-e, que eram xilogravuras que também ajudaram a moldar o estilo do mangá. Artistas como o famoso Hokusai começaram a popularizar o termo mangá com esboços divertidos. Ukiyo-e? Ah, já sei. É tipo selfies do Japão antigo? Tipo isso. Na verdade, o ukiyo-e é um gênero de arte japonesa que floresceu entre os séculos 17 e 19, que retratam a vida cotidiana, paisagens, atores kabuki e belas mulheres. O termo ukiyo-e significa imagens do mundo flutuante, refletindo a natureza efêmera e hedonista da vida urbana durante o período Edo. Efêmero? Hedonista? Efêmero quer dizer algo que dura pouco, que é transitório. E hedonista quer dizer buscar o prazer como principal objetivo da vida. Então ser efêmero e hedonista é como ser um sorvete no verão, né? Você sabe que vai derreter rápido, mas enquanto dura, é pura alegria. Você é muito engraçado, mas a sua observação é perfeita. E quando o Japão começou a se abrir para o Ocidente, depois da restauração Meiji, que foi um período de grandes transformações no Japão, entre 1868 e 1912, o mangá foi influenciado por quadrinhos e caricaturas ocidentais. Foi aí que as coisas começaram a ficar mais parecidas com o que a gente conhece hoje. Então quer dizer que os mangás são tipo filhos misturados de selfies antigas e quadrinhos americanos? Mais ou menos isso. E depois da Segunda Guerra Mundial, veio o Osamu Tezuka, o cara que é conhecido como o deus do mangá. Ele trouxe toda uma nova visão, inspirada em filmes da Disney e quadrinhos ocidentais. Ele criou o Astro Boy, que ajudou a definir o estilo dos mangás modernos. Astro Boy. Esse eu conheço. Então ele é tipo o tataravô do Goku? De certa forma, sim. O Astro Boy foi um dos primeiros a fazer sucesso e influenciou muitos outros personagens que vieram depois, incluindo Goku, que é o protagonista da série Dragon Ball. Uau! Que interessante! Mas se eles fossem escritos de frente para trás, tudo teria sido bem mais fácil. Hahaha! Diferente do Japão, as histórias em quadrinhos no Ocidente surgiram principalmente em jornais, com as tirinhas cômicas. Tirinhas? Tipo aquelas piadas rápidas que a gente vê nos jornais? Sim, e foram evoluindo. Durante a Era de Ouro dos quadrinhos nos anos 1930 e 1940, surgiram os super-heróis como o Superman e o Batman. Eles são como os Astro Boys do Ocidente. Superman e Batman. Parece que no fim todo mundo adora uma boa história, seja lida de frente para trás ou de trás para frente. Com certeza, Liu. No final, a paixão por contar histórias é o que une todas essas formas de arte, independentemente de onde elas começaram.